Fala comigo, gente boa, bem-vindo ao Bonicast, o seu podcast de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Estamos na série Preparação e no episódio de hoje nós vamos falar sobre crescimento, avanço e hoje eu tenho aqui um homem do céu para nós. Um pastor maravilhoso, um paizão que a gente ama, lá do Goiás, veio nos abençoar aqui em Tangará, na nossa igreja, e vai abençoar o nosso podcast com seu conhecimento. Um homem que se diz ser improvável, mas que tem feito coisas extraordinárias. Deus tem usado ele no Brasil, no Goiás, no Brasil e no mundo. Portanto, gente boa, se inscreva nesse canal, compartilha com alguém que você ama esse episódio, porque vai ser poderoso. Anota aí, ó, papel e caneta na mão, porque vai ser extraordinário. Ele é esposo da pastora Ivone, pai de 2 filhos biológicos, mas tem vários filhos pelo Brasil e pelo mundo espirituais. Quem é ele? Pastor Clodoaldo Lourenço. Pastor, bem-vindo ao Bonicast. Obrigado, Pastor Boni. Uma honra enorme poder estar aqui hoje. Quero dizer a paz do Senhor. Paz do Senhor. Uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Para mim, uma honra, um prazer enorme. Estou aqui amando a cidade de Tangará, aqui no estado do Mato Grosso, uma cidade linda, de um povo acolhedor, maravilhoso. E estou muito feliz de poder estar aqui com você. Muito A obrigado. alegria ela é nossa, pastor. A alegria é nossa. O senhor é um amigo que Deus nos deu através do reino e nos ajudou de uma forma relevante no Goiás, enquanto eu fui pastor no Rio Verde, né? Ter acesso, beber da fonte lá na sua igreja em Goiânia, trazer crescimento, trazer conhecimento para a nossa igreja. Pastor José de Omar, meu paizão, o meu discipulador, para quem ainda não é dessa dessa gíria, vamos assim dizer, né, dessa tribo, eu não conheço essa linguagem, discipulador. Discipulador é uma espécie de mentor, né? Ele é o meu mentor e ele é discipulado, ele é mentorado pelo Senhor. Foi ele que fez essa ponte lá no Goiás e essa ponte nunca mais se quebrou, ela só tem se estendido, né? A distância é meio grande, mas a gente vai acontecer, né, pastor? Verdade, meu filho. O pastor José de Omar, a pastora Vânia, são pastores inspiradores, Sim. de um coração enorme, nobre. Há 12 anos nós caminhamos juntos, né? E hoje ele tem sido uma ferramenta de Deus, usando eles na cidade de Primavera do Leste de uma forma extraordinária. Aquela cidade está vivendo um avivamento, um mover extraordinário e um crescimento realmente assim que alegra o coração nosso, imagina o coração de Deus, Sim, né? sim. Muito feliz por isso. Amém. Pastor, e se apresenta melhor para o pessoal, fale quem é você, da onde que o senhor saiu, né, daquele bairro lá que tem um nome inspirador, né? Preste atenção no nome do bairro, da onde saiu esse mestre aqui, aonde surgiu essa vida aqui, que tem feito a diferença no Goiás, no Brasil e no mundo. Conte, se apresente um pouco mais a respeito do senhor, da sua história. Amém, meu filho. Eu sou o pastor Clodoaldo Lourenço, sou pastor da Igreja de Cristo há quase 40 anos de fé e 30 anos de ministério pastoral. Sempre desde o primeiro dia da minha conversão na Igreja de Cristo, né? Desde o primeiro dia e estamos até hoje. Sou casado há 27 anos com a pastora Ivone Machado, uma mulher incrível, guerreira, extraordinária e uma avivalista do céu, né? Deus nos presenteou com 2 príncipes maravilhosos, Samuel, mais velho, com 25 anos de idade, e o Natan, com 21 anos de idade. Deus tem, assim, usado muito eles na obra, no reino de Deus, e me presenteou com uma família linda, né? Uma família linda, maravilhosa. E Deus me presenteou, além da minha família biológica, uma família espiritual. Uma família espiritual que nasceu da junção de 2 jovens improváveis, eu e a pastora Ivone, né? Nós dois nos conhecemos como amigos, namoramos, noivamos e casamos com 6 meses. E agora já vamos caminhar para o nosso 28º ano. Uau. Junto, casados e até hoje de lua de mel, né? O bom é isso, que todo dia tem sido renovador, maravilhoso.
Todos os dias eu acordo, eu olho para ela, ela olha para mim e fala, bom dia, te amo para sempre. Então é maravilhoso. E esses dois improváveis, através de um sonho, nós iniciamos os nossos trabalhos numa pequena igreja, num pequeno prédio, numa periferia de Goiânia, no segundo bairro, na época, o segundo bairro mais violento de Goiânia, uma região discriminada, de muita pobreza, de muita dificuldade, muita escassez, mas eu sempre costumo dizer que a maior pobreza do povo era a mente, era a mentalidade. E o nosso maior desafio foi o fazer o quê? Desescravizar a mentalidade daquele povo, daquela região, porque a mente, ela era presa, ela era escrava diante da vida improvável que a gente vivia, né? Naquela época a gente não tinha nada para dar certo. E hoje, 27 anos depois, a gente está do mesmo jeito, mudou nada não, a gente dá certo por causa do mover de Deus, a essência de Deus. Só que a gente sabe preparar. Naquela época, é porque a gente não tinha recursos, a gente não tinha conhecimento, não tinha, era imaturo, tinha muita imaturidade, não tinha entendimento, a visão não era tão clara, mas hoje já é diferente, né? Vivendo resultados da graça de Deus, do mover de Deus de forma especial. E eu amo esse povo demais. Que top. Pastor, já caiu uma chave aqui para mim poderosa. Espero que você tenha pego aí, pessoal. A maior pobreza de um povo é a mente. A mente, ele é um adversário ou ele é um aliado. Depende da forma que a gente guia ela, né? Verdade, pastor Boni. A pessoa pode não ter recurso, mas se ele tiver uma mente aberta e linkada realmente em Cristo, ele tem uma riqueza. A riqueza não é o saldo bancário. A riqueza é a mente, a mentalidade. Porque eu já vi muita gente que não tinha recurso nenhum, mas com a mente ligada em Cristo, uma mente transformada diariamente, que conseguiu superar e chegou em grandes resultados de formas extraordinárias no nome de Jesus. Interessante que hoje de manhã eu ainda digitei para um pastor, um discípulo, um filho, falei, filho, você já é um homem rico, porque você já tem a mente de Cristo. E quando nós estamos linkados a nossa mente com a mente de Cristo, tudo é possível àquele que crê. Amém, amém, eu creio nisso. A outra chave que caiu aqui para mim, ele disse assim, a gente não mudou nada. A diferença é que agora a gente sabe preparar. A preparação, ela é algo importante na vida de qualquer um que quer conquistar, né? Todo campeão, ele teve que se preparar. Toda vitória tem um processo. Toda vitória tem um tempo de jogo, né? De batalha. Ninguém começa e já vence. Ou seja, os grandes vencedores, os grandes sucessos, eles tiveram um processo, tiveram uma caminhada. Em todas as lutas, o vencedor, às vezes, perdeu algum nocaute, algum round, né? Em algum round, talvez ele caiu, mas levantou e perseverou, manteve. Sim. E eu vejo que os perseverantes é que vão chegar lá, né? No final, vai ter milagre, sim, no nome de Jesus. Eu gosto dessa conciliação da determinação com o esporte, porque o esporte é bem isso, né? Você falou assim do nocaute, de fato, tem lutadores, boxe, MMA, seja o que for, que ele foi campeão, mas em muitas outras vezes ele não foi campeão porque ele foi nocauteado, mas foi aquele nocaute que preparou ele para a próxima vez vir e vencer. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu acredito, e eu quero a opinião do senhor, que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas isso não é garantia de que não vai ter nenhum tipo de perda ou de dor. Porque essa geração, principalmente, é uma geração que ela não consegue lidar com a dor. Ela quer as coisas, mas quer de forma sem dor, né? O senhor acredita que ser mais que vencedor é ter ausência de dor, é vencer em tudo, sem passar por nenhum tipo de pressão? Inclusive tem uma linha que diz isso, né? Que se você não está vencendo é porque você está em pecado, né? Meu filho, eu vejo o seguinte, eu olho para a oração de Jesus por nós. Jesus orou ao Pai e disse assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que o livre do mal.
Então Jesus não tirou não nos imunizou de poder viver algumas decepções, algumas frustrações. Existem momentos que o próprio Deus diz não para a gente. Sim. E às vezes há momentos que a gente tem uma tendência de cair, mas não perder a guerra. Eu preciso entender que no meu projeto, no meu percurso, eu posso escorregar, eu posso cair, eu posso apanhar, eu posso encontrar com não, né? Eu posso às vezes me frustrar, mas isso não me dá o direito de jogar a toalha e entregar os pontos. Não. Eu acredito que quando o homem chega no extremo cansaço dele, ele ainda tem mais 40% de sobressair e vencer. Sim. Então eu acredito, porque diante de tudo, eu creio na palavra de Deus, que os perseverantes vão herdar a coroa da glória, ou seja, isso é vitória. Sim. Maravilha, pastor. Voltando à sua origem e à superação que é a sua história, né? O senhor comumente diz que é um improvável e que ajuda improváveis, né? Nós tivemos a oportunidade de ser ministrado pelo senhor na conferência final de semana, maravilhosa. O testemunho do senhor, ouvir novamente e ouvirei e quero ouvir cada vez mais, porque sempre tem coisa nova. De pessoas que o senhor viu que ninguém dava nada por eles, mas de repente por o senhor, a sua equipe, amar, acreditar, Deus vai lá e transforma essas vidas. Qual foi o momento da sua história em que o senhor percebeu que Deus poderia transformar a sua realidade? Meu pastor querido, quando nós desenvolvemos o relacionamento com Deus, a gente dobra o joelho e fala com o Senhor dos nossos sonhos, nossos projetos. Mas existe um momento que você precisa parar e ouvir a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas oram a Deus, só que quando elas terminam de orar, elas levantam e vão embora. E elas não ouvem a voz de Deus. E uma coisa que eu aprendi foi ouvir a voz de Deus. E quando eu comecei, muitas vezes eu preguei para as cadeiras vazias, dentro de um pequeno prédio, e não tinha nada para dar certo. Mas eu ouvi uma voz dizendo para mim assim: persevera até o fim, que eu vou te honrar. Então nunca tive dúvida, desde o dia que eu ouvi a voz de Deus falando comigo, que Ele ia me honrar, que Ele ia fazer na minha vida, que Ele ia me fazer sobressair diante das impossibilidades que eu tinha. Né? Porque eu vim de uma família desestruturada, sem noção, sem estudo, sem recursos, sem conhecimento. Eu não cheguei a conhecer pai biológico, nunca tive, né, um pai biológico, mas eu tive uma guerreira, uma mãe, que lutou, que batalhou, mas ela não tinha recurso. Então eu vim de muitas impossibilidades, eu vim de muitos não. Mas eu canalizei e desenvolvi isso num relacionamento com Deus. E o dia que Deus falou comigo que Ele queria apenas o meu coração disponível, Ele queria a minha vida disponível para Ele. E até onde eu aguentaria ser moldado por Deus para transformar a minha vida e que depois eu pudesse ser um canal de Deus. E eu disse: Senhor, eu estou aqui. Qualquer coisa, se eu morrer depois da manhã, faz 2 dias e pronto, acabou, né? Então, ou seja, quando Deus me deu a palavra, então gerou uma convicção no meu coração. Então, muitas dores, muitos momentos. Teve dia de eu pensar assim: rapaz, eu vou voltar a trabalhar, porque eu já tinha sido gerente de loja, já tinha sido representante comercial, eu tinha viajado, trabalhava viajando, essas coisas. Mas Deus disse assim: você é capaz de abrir mão de tudo e perseverar, mesmo que seja necessário sofrer, né? Porque quando eu comecei o trabalho na igreja, eu abri mão do emprego e eu fiquei 6 anos na igreja sem salário, sem ajuda de custo. E diante de um lugar, né, que as possibilidades eram complicadas. E
eu casei com 6 meses e a minha esposa ficou grávida depois de 5 meses. Então eu tinha o início de uma igreja, um povo de mente escravizada, e agora eu tinha uma esposa e 5 meses depois ela já estava grávida. Eu com 26 anos, ela com 22, e a gente começa uma jornada assim. Então a gente surge desse monte de impossibilidade, mas a gente tinha apenas uma coisa, uma palavra de Deus. E quando nós temos uma palavra, nós temos tudo. Só que na hora a gente não é capaz de entender e discernir isso. Sim. Porque o estômago ronca, sim, as roupas acabam, o caçal acaba, a energia vence, a água vence, as necessidades batem na porta, e aí a gente tem que aprender a depender exclusivamente de Deus. Muitas vezes o corpo, a enfermidade chega. Então, mas diante de tudo, eu tive uma palavra de Deus que me sustentou. E eu tive uma mulher guerreira do meu lado, que nunca abriu a boca para reclamar. Nunca abriu a boca. Minha esposa chegou a pesar 36 quilos. Ela já é bem grandona, que ela tem 1,5 m de altura, né? Uma pequena grande mulher. É uma estrutura de mulher de 1,5 m. Então você imagina só, ela tinha tudo na casa dela, não veio de uma família rica, mas não faltava nada na casa dela. Agora ela estava casada, recém-casada com um rapaz que não tinha nem arroz para comer em casa. Iniciando uma igreja, um trabalho, né, de uma igreja, de um povo. Pastor, como é pregar, me permita te cortar, como é pregar Jesus, o Deus da multiplicação, o Senhor da vida em abundância, não é isso que ele ensina lá? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é pregar esse Jesus da vida, abundância, da multiplicação, do milagre, do sinal, do poder, vivendo essa realidade? Meu filho, é convicção. Porque o Filho do Homem, Jesus, ele não tinha onde inclinar a cabeça. Ele nasceu de uma manjedoura. Embora, quando Jesus nasceu de uma manjedoura, não foi por falta de recurso. José tinha recurso para pagar hotel, hospedaria e tudo. Né? Ele nasceu de uma manjedoura porque era o propósito, para cumprir a palavra de Deus, porque os hotéis lá, as hospedarias estavam todos lotadas. Né? Mas, trazendo para a nossa vida, entender uma coisa. Deus só vai fazer coisas grandes na vida de pessoas ousadas, pessoas preparadas. Então, seja, para que eu pudesse contemplar mais tarde o milagre do ouro e não me envaidecer com o ouro, Deus me fez eu aprender na necessidade. Porque quando você não é testado e moldado na necessidade, quando o ouro chega, ele te faz desviar. Ele te toma, né? E muitas vezes a pessoa desvia dentro da igreja. Ele perde o sentido, ele perde o propósito, ele esquece de onde ele veio. Então eu posso chegar em qualquer lugar ao redor do mundo, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu nunca esqueço que eu tive 6 anos de necessidade dependendo todo dia da multiplicação de Deus. Então Deus fez o quê? Eu tenho um casal na igreja que congrega conosco até hoje, desde o primeiro dia. E eu vou levar para o túmulo a minha gratidão por esse casal, a minha oração e meu amor. Porque eles eram camelô. E todo dia, antes deles ir para montar a banquinha deles no centro da cidade, eles iam na padaria muitas vezes e compravam um pãozinho pequeno. E levava para mim e a minha esposa partir no meio. E quando eles voltavam, eles passavam no supermercado, eles compravam meio quilo de carne, eles compravam 2 tomates, eles compravam alguma coisinha e deixavam lá na minha casa. E o dia que eles não tinham, o dia que eles não vendiam nada, eles chegavam lá e diziam para minha esposa assim, não, hoje nós não trouxe nada não, mas que nós queremos que vocês vão jantar lá em casa.
é porque ela não tinha vendido. Então, assim, diante também das impossibilidades e da falta de recurso deles, Deus ainda usou eles para poder me abençoar e me sustentar. Sim. Então, o ponto que Deus trabalhou para poder mover na minha vida, para que hoje eu pudesse entender e valorizar isso. Sim. E hoje eu poder também ser um mentor, um conselheiro na vida de pessoas e dizer, o problema não é quando você é improvável. O problema é quando você é um sucesso. Ser um improvável e cair é mais um. Mas ser um sucesso e cair é uma tragédia. Porque um líder nunca cai sozinho. Meu Deus, forte isso. Um líder nunca vai cair sozinho. Um líder vai cair e ele vai derrubar pessoas que olham para ele, que vê ele como exemplo, que se inspira nele. Então a queda de um líder é uma tragédia. E todo dia eu peço a Deus, continua mantendo o meu coração, mesmo que o Senhor tenha me dado tudo, mas continua o meu coração improvável. Continua o temor dentro de mim. Não me permita envaidecer, até mesmo porque a responsabilidade de fazer tudo é de Deus. Eu sou apenas um instrumento. A glória é tudo dele, não é nada minha. Que bom que existe o Bonicast, né? Pra você ouvir uma mensagem poderosa dessa, ó, se inscreva no canal, compartilha para alguém que precisa ouvir esse episódio, essa mensagem. Deus só vai fazer coisas grandes na vida de pessoas ousadas e preparadas. Ou seja, o tempo de escassez, de privação, de dificuldade, e escassez talvez seja financeira mesmo, talvez seja mão de obra que você está precisando aí para o seu comércio e você não consegue, talvez seja acesso a recurso, a estudo, a ferramentas. Confie em Deus. Esse tempo é um tempo de preparação. Não é um tempo para você retroceder. É um tempo para você crescer. Pastor, ouvindo isso daí me vinha, a multiplicação estava acontecendo. Porque às vezes as pessoas acham que multiplicação é só quando acontece uma coisa estrondosa, miraculosa, mas Deus ia ali multiplicando o tomate ali com esse casal de irmão, trazia um pão para partir ao meio com a pastora ali, de uma forma pequena, mas que para quem está na situação que você estava, imagino que era um gesto gigante, né, dessas pessoas para com vocês, havia ali um milagre. Eu não posso deixar de frisar, em questão de honra, o nome desse casal. Sim. Aldizete e Wanda. Aldizete e Wanda, até quando meu filho nasceu, a gente não tinha recurso para comprar leite, a gente não tinha recurso para comprar roupa, e ela adotou meu filho mais velho como filho dela. Até então ela não tinha filho. E meu primeiro filho, ele era muito agitado quando nasceu, né? Nasceu de 8 meses e 5 dias. Uhum. E a Wandinha ia lá na minha casa, eu morava no fundo da igreja. Ela pegava o meu nenê e levava para casa dela. Eu falava, vim buscar meu filho, viajava com ele para dar um descanso para minha esposa, né? Para mim. E eu sou muito grato, eu não posso deixar de esquecer a minha gratidão ao Aldizete, à Wandinha, todo lugar ao redor do mundo, aonde eu chegar, que eu for, eu preciso reconhecer essa gratidão que eu tenho por eles, no nome de Jesus. Amém. Um abraço para o Aldizete, Aldizete, Antônio Aldizete e a Wanda, a nossa Wandinha. Deus abençoe vocês cada vez mais. Eu tenho certeza que eles estão colhendo até hoje. Eu acredito, porque talvez se eles não tivessem sido do canal, eu não tinha aguentado. Certo. Porque não é fácil você ver a sua esposa passar necessidade, fome. Você vê o meu filho mais velho, a minha esposa por não ter condições. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Eu só estou testemunhando, testificando a origem, né, de onde Deus tirou a gente. Ela chegou a pesar 36 quilos por falta de alimentação. E o meu filho mais velho, ela não teve leite suficiente. E aí a única coisa que dava para fazer era comprar o Nissin miojo, e ela fazia com bastante caldo, punha na mamadeira e dava para ele tomar, né?
Hoje, graças a Deus, ele toma leite ninho em pó, come com açaí. Lá, aí você põe um pouquinho de açaí, uma lata de leite ninho. Graças a Deus, né? Ele tem com muita fartura e abundância hoje, para a glória de Jesus, né? Deus tem prosperado de forma extraordinária. Sim. Mas eu preciso, assim, reconhecer tudo isso no nome de Jesus. E aí é a minha gratidão, principalmente a Deus, por tudo. O mérito é todo dele. Amém, amém, amém. Maravilha. Vamos falar sobre o chamado e o ministério, pastor? Em que momento o senhor entendeu que não era apenas um cristão comprometido, mas alguém chamado para liderar e levantar outros líderes? Quando que essa chave ministerial, não só ali de sobrevivência de igreja, passou isso e falou assim, não, agora estou entendendo que é para eu levantar líderes, impulsionar e também ajudar outros líderes. Pastorzão, eu no começo da igreja convidava muitos amigos meus para poder ministrar na nossa igreja. E a nossa igreja, ela assim, já era muito grande, sabe? Uhum. Ela tinha, a nossa média de frequência no culto era 11 pessoas. Porque a gente iniciou com 12, né? Uhum. Então a gente tinha aquela multidão de 11 pessoas, às vezes tinha dia que tinha multidão de 8 por aí, né? Então assim, era muita gente. E de acordo com a multidão que a gente tinha, os recursos também eram muito, né? Então os recursos nossos eram muito. E aí o que acontecia? Muitas vezes a gente não dava conta de ajudar nem com a gasolina a pessoa que ia ministrar. E muitas pessoas marcavam comigo, chegavam no domingo, o culto era às 19. Quando chegava às 17, ele ligava, ô pastor, tive um imprevisto, não vou poder ir. Primeiro que a pessoa tinha medo do setor da região, que era bem violento, né? Não era nada bonito naquela época, né? Hoje não, hoje é outra realidade. Mas naquela época não era nada bonito e também não tinha recurso. E também era muito pouca gente. E um dia eu fiz uma aliança com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fazer a gente crescer, se o Senhor fazer a gente romper, eu faço uma aliança com o Senhor. Aonde tiver um pastor precisando de uma ajuda, de uma extensão, eu quero prometer para o Senhor uma coisa. Eu nunca vou colocar o meu ministério em liquidação. Eu vou por tanto. Eu vou por causa do dinheiro. Sim. E eu entendo que nunca nosso ministério foi por causa de dinheiro, mas é por causa de pessoas. Porque nós entendemos que pessoas valem mais do que coisas, né? Então, o que acontece? Quando eu tive essa experiência com Deus, Deus marcou no meu coração que mesmo diante de tanta situação improvável, Deus iria nos levantar para poder investir na vida de pessoas. Né? Deus, ele confirmou no meu coração. E eu comecei a pregar na igreja, que a igreja ia crescer. Nós tínhamos aquela igreja enorme, aquela multidão enorme de 11. De vez em quando dava 15, 16, a gente já estava arrebentando a boca do balão, né? A igreja estava lotada. Aí, então, o que aconteceu? Eu fiz essa aliança com Deus. E eu comecei a dizer, irmãos, essa igreja vai crescer. Essa igreja vai ter vários pastores. Os pastores dessa igreja ainda vão viajar de avião pelo Brasil ministrando. Aí o povo endoidecia e falava assim, meu Deus, o cara não tem nem o que comer, tá passando fome. Não tem ninguém na igreja dele. Como a nossa região era muito, assim, uma região melindrosa, muito tráfico, né? Muita droga, essas coisas. O povo dizia assim, o pastor fumou uma maconha forte, por isso que ele está falando isso. Ele está delirando, porque o cara não tem o que comer. Olha o tantinho de gente que tem na igreja. Aí ele está falando que a igreja vai ter muita gente, a igreja vai ter muitos pastores, ainda vai viajar de avião, porque avião naquela época não era coisa como é hoje, acessível a todo mundo, né? Era só os ricos que viajavam mesmo. Aí eu falava isso, o povo falou assim, o pastor deve ter fumado uma maconha forte, só pode ser um negócio desse. Mas a minha maconha
Não era maconha, era Jesus na veia mesmo. Sim, sim. Era algo mais forte, né, pastor, do que a maconha, qualquer outra droga, né? Oh, meu Deus, me levou para terceiro céu. Show de bola. Pastor, e hoje que o senhor tem lá a igreja sede, né? Um templo maravilhoso que vocês acabaram de inaugurar. Acomoda hoje quantas pessoas lá? Nosso prédio hoje acomoda em torno de 700 pessoas sentado, né? Um prédio, uma estrutura muito boa, um som maravilhoso. É uma estrutura que acomoda bem nossas crianças, nosso centro de treinamento, prédio próprio. E essa é a nossa sede, que nós adquirimos, tem 2 anos que nós adquirimos, e tem 1 ano e 9 meses que nós começamos as nossas atividades lá. Mas a igreja surgiu no nosso primeiro prédio, lá no bairro Fim Social. Né? Até hoje nós temos o nosso prédio. Hoje é um prédio bem arrumado, estruturado. É um prédio todo climatizado, cabe em torno de 350 pessoas sentado lá. Hoje nós temos um grupo de pessoas ainda lá, pastoreada pelo pastor Carlinhos e a pastora Cida. E além desses prédios, nós temos um prédio na Vila Rosa também, uma outra igreja nossa. Temos uma igreja em Santo Antônio de Goiás, com prédio próprio também, com umas 400 pessoas sentado, pastoreado pelo pastor Vânio e pela pastora Márcia também, que são filhos na fé, que nasceu de lá. Na Vila Rosa, o pastor Ivan e a pastora Nina, né? E também temos um prédio em Goianira. Lá nós já compramos o terreno, logo em nome de Jesus vamos começar a construir para a honra e glória do Senhor Deus, em nome de Jesus. Uma igreja vibrante também, hoje a segunda maior igreja do nosso ministério, pastoreada pelo pastor Mário e a pastora Renata também, muito gente boa. E assim, nós estamos já entrando no Mato Grosso, porque nós começamos uma célula tem 1 mês e pouco atrás aqui na cidade de Rondonópolis. Na cidade de Rondonópolis nós já temos uma célula com 20 pessoas lá. E estamos crendo que logo nós vamos chegar, né, uma grande igreja ali no nome de Jesus. E o Espírito Santo tem movido de uma forma tremenda para a glória. No total, são 6 igrejas. 6 igrejas com a sede? Mais 6. a sede. Não, 6 com a sede, 6 com né? a sede. Isso. É verdade. Quando nós será a 7ª, né? Isso. Me deu Agora, hoje, no estado de Goiás, eu sou o vice-presidente da minha denominação no estado, né? Eu sou da Igreja de Cristo, Movimento de Restauração, de origem americana, e no estado de Goiás nós temos a SIC. Hoje eu sou o vice-presidente. Nós temos em torno de 300 igrejas no estado de Goiás. E faço parte também da diretoria executiva, né, no Brasil, e nós somos mais de 2.000 igrejas no Brasil. É um grande movimento, né, uma grande denominação, e Deus tem, assim, nos dado a graça. A nossa denominação é presidida hoje pelo pastor Agostinho Lopes, um grande homem de Deus, maravilhoso, um homem extraordinário. E o nosso presidente estadual, o pastor Edmar, também um grande homem de Deus, maravilhoso, né? E Deus tem usado a gente contribuindo tanto com a nossa denominação e o nosso povo da igreja local. Top. Você viu aí, eu falo para você, aqui no Bonicast a gente só recebe gente nobre. Olha o nível desse pastorzão aqui que está conosco. Pastor, qual foi o princípio espiritual ou estratégico que mais contribuiu para esse crescimento saudável? Porque uma coisa é crescer, outra coisa é ter saúde nesse crescimento. E a gente vê, primeiro pela paixão que você fala da igreja, da obra que Deus tem construído através do Senhor, e segundo que eu conheço, né, sei como diz o ditado, vi com meus próprios olhos, o quanto é saudável o ministério de vocês. Então, qual foi o princípio assim que fundamentou isso? Seja ele um princípio espiritual, ou talvez os dois. O que seria o princípio espiritual? E o que seria um princípio estratégico para manter essa saúde do ministério? Eu vejo que a saúde de um ministério é quando o ministério tem pessoas de coração ensinável.
Eu tenho um pastor que cuida da minha vida. Ele é meu mentor, meu discipulador. É alguém que eu recorro, que eu pego uma direção de Deus. Eu tenho um coração ensinável. Meu pastor, o pastor Gildo Vasconcelos, da Paz Church Guarapuava, no Paraná. E saiu de Santarém, foi para Fortaleza, depois para São Paulo e hoje está em Guarapuava. E desde quando eu coloquei o meu coração na mão desse homem de Deus como um mentor e eu pude aprender, né? Ele sempre andou do lado de grandes homens de Deus, foi por muito tempo discípulo direto do pastor Abe Uber. E um homem de um coração generoso que entrou na minha vida para poder me dar direções. Então, primeira coisa foi eu ser saudável. Porque a fonte não pode ser doente e jorrar uma água saudável. Quando eu me tornei um pastor saudável, um pastor tratável, de coração obediente, que eu pude entender e construir um relacionamento saudável com Deus. Então Deus me presenteou com pessoas também maravilhosas. Só que eles também precisavam de encontrar um DNA saudável. Porque nós começamos, eu e minha esposa, com jovens adolescentes, pessoas que vieram do crime, pessoas que vieram do mundo das drogas, do tráfico, que veio de um mundo do abuso, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. Sim. Só que eles também tinham o mesmo DNA que eu, improvável. Baita currículo, né? Aí o que acontece? Um improvável que agora estava começando a viver algo diante de Deus, pôde acreditar neles. E foi o que eu e minha esposa fizemos. Nós demos o nosso coração de pai. E nós, então, investimos a nossa vida na vida de adolescente. E, mantendo o princípio, eles também sempre colocaram um coração ensinável. Até hoje, a minha equipe pastoral me respeita, me honra muito, é muito obediente. Quando eu e minha esposa, a gente fala com eles, a gente tem uma equipe alinhadinha, uma equipe redondinha que anda bem e por isso funciona bem. Por isso Deus tem permitido a gente andar em crescimento e em sucesso por causa dessa saúde. Porque essa equipe é saudável. Porque quando a equipe deixa de ser saudável, Deus também freia o crescimento. Deus freia o desenvolvimento. Porque Deus não é irresponsável de dar grandes responsabilidades para a estrutura quebrada. Então a gente começou a trabalhar e eu vejo que hoje eu, a minha esposa e toda essa equipe, ela tem um coração ensinável. Nós entendemos que não é por nossa causa, é apesar de nós. Se é apesar de nós, nós não temos mérito no crescimento, no desenvolvimento. O mérito é de Deus. E enquanto a gente manter isso no coração, a gente vai poder andar como equipe saudável. Mal. Fritou a cabeça do Boni aqui, gente. Fritou, olha que chave violenta. Quando a equipe deixa de ser saudável, Deus freia o crescimento. Então talvez a tua vida está travada, não é só por questão, porque o mundo está em guerra, porque o governo A ou o governo B está no poder, porque meu pai, porque minha mãe. Talvez seja porque você, como pessoa, não está saudável nas suas emoções, na sua espiritualidade, e, portanto, Deus freia o crescimento na sua vida para você voltar. Até lembrei agora, não me recordo o nome da igreja lá de Apocalipse, que Deus fala: volte onde caíste, volte ao primeiro amor, né? Pastor, o que é isso, hein? Outra chave aqui, coração ensinável. Segredo para você ter um crescimento na sua vida ministerial. Você que está ouvindo aqui é pastor, é líder na igreja. Você ser saudável vai trazer um crescimento
E eu vejo, pastor Boni, que não é só no ministério, não. Tá. Eu vejo que o empresário, o empreendedor, que não tem um coração ensinável para aprender com Sim. outro empresário que está tendo sucesso, ele não vai conseguir deslanchar. Sei. Eu gosto muito do lado empreendedor, porque eu falo que o empreendedor é a pessoa que mais aplica fé. Uhum. Porque o empreendedor, antes dele vender qualquer parafuso, ele tem que alugar um ponto, ele reforma, ele mobília, ele enche de estoque. Um cara que às vezes vai abrir um restaurante, ele tem que adequar, contrata funcionário, vai no mercado, faz uma compra enorme, contrata cozinheiro, contrata garçom, faz um monte de comida e coloca na cuba. Mas ele não sabe quem que vai comer lá. Isso é fé. Sim. Então o empreendedor, ele, mesmo independente de igreja ou de religião, Sim. né, todo empreendedor, ele é um aplicador de fé. Sim. Ele faz um investimento sem saber quem é que vai entrar lá dentro, quem é que vai comprar, o que que vai comprar e quanto vai comprar, né? Mas o sucesso de um empreendedor é ter um coração ensinável. Top das galáxias. Já se inscreveu nesse canal? Já mandou esse episódio para alguém? Não deixe de fazer isso. Envie agora para alguém que empreende, para um líder. Líder, você também tem que ter coração ensinável, você também tem que aprender a ouvir feedback e a dar feedback. Você é um colaborador, quer crescer na sua vida, quer avançar, quer ter sua moto, seu carro, sua casa, precisa fazer mais din-din. Aprenda também a ter um coração ensinável. Nós vivemos uma geração hoje que qualquer feedback que você dá, olha, essa planilha não foi feita corretamente, a pessoa já quer as contas, quer ir embora, não volta mais. Por quê? Porque o Clodoaldo falou que estava errado, o que estava errado, entendeu? Às vezes o jeito de falar foi correto. Não é só quando é errado. Nós estamos vivendo uma geração onde o coração do povo está muito duro. Bora colocar um óleo nesse coração aí. Pastor, vamos falar sobre visão celular. Olha, gente, fica aqui que nós vamos falar ainda sobre missão. Esse homem anda a África, vai começar a andar agora a Índia, a Europa anda já faz tempo, os Estados Unidos já é fichinha, tem lugar que não conhece mais lá. Se candidatar nos Estados Unidos, ganha. Então, fica aqui que nós vamos falar sobre coisas extraordinárias fora do país também, tá? Para quem nunca ouviu falar sobre visão celular, né, o senhor é um representante dessa visão celular, é uma referência dessa visão celular no Goiás, né? O que é a visão celular e por que o senhor acredita tanto nesse trabalho das células? Meu filho, eu vejo que eu acredito na visão celular. Eu vejo que é a igreja de casa em casa. A igreja de casa em casa, uma igreja fora das quatro paredes. Há muitos anos atrás eu vi um vídeo de uma igreja na Etiópia, que ela tinha 5.000 membros. Uau. E entrou um regime, onde foi fechado todos os prédios. E essa igreja, ela sobreviveu de casa em casa. Depois de 10 anos, o governo permitiu reabrir os templos. E quando ela reabriu os templos, ela tinha 50.000 membros. Uau. Então, eu acredito que a igreja celular, ela não depende do templo, porque o templo é onde a gente faz o nosso menor trabalho. Mas o nosso maior trabalho é pastorear de casa em casa, é treinar as pessoas, relacionamentos de casa em casa, discipular um a um, discipular um a um. Então, assim, aonde você gera saúde, saúde espiritual, saúde na vida das pessoas, na fé das pessoas. Tem gente que tem uma fé contaminada, doente, e a gente precisa de uma fé saudável. A gente não precisa de uma fé grande. A fé pode ser do tamanho da semente de uma mostarda. Sim. Pequenininha, mas se ela for viva, ela pode produzir realmente um crescimento extraordinário na vida das pessoas. Então, eu quero declarar a ação de Deus, o mover do Senhor de forma abundante. Amém, amém. E de forma prática, pastor, para quem nunca foi numa célula, o que acontece lá?
Como é que é, meu De filho? uma forma prática, assim, alguém que está nos ouvindo aqui nunca foi numa célula, né? Fala assim, o que que é esse negócio de célula? O que que acontece lá na célula? O senhor já disse o porquê que trabalha, né? Porque o senhor gosta da visão. É uma visão da igreja nas casas, né? De proximidade, etc. Mas de uma forma prática, se alguém sair de casa hoje, o que que normalmente ela vai ver numa célula? É claro que de uma instituição para outra pode ser que muda alguma coisinha, mas na essência, o que que ela vai ver lá? Na prática, meu filho, as pessoas vão descobrir que a igreja não é um quartel, não é um bicho de 7 cabeças. Ela vai encontrar uma casa, porque às vezes tem muitas pessoas que têm resistência até de ir numa igreja. Sim. Mas quando ela é convidada para uma célula na casa de alguém, ela vai encontrar uma reunião de amigos, Ok. ela vai encontrar uma reunião onde as pessoas compartilham que tem problema como ele tem dificuldade como ele tem, mas tem um Deus do jeito que ele pode ter também, né? E que ali uns ajudam uns aos outros. Que aquele lugar é um lugar de pessoas imperfeitas, mas que se ajudam, que se amam e que junto constrói algo diante de Deus. E a pessoa vai entender que a igreja, a célula, ela é uma igreja fora das 4 paredes. E que ela é uma igreja de pessoas que se amam e que está construindo uma fé saudável junto ali. Muito bem, se você não conhece uma célula, está aqui em Tangará da Serra, pode me chamar aqui nos comentários, fala, Boni, eu quero conhecer uma célula. Se você está no Goiás, chama aqui também que eu aviso o pastorzão aqui, ó, pastor, tem essa pessoa aqui em Goiânia que quer conhecer uma célula e você é bem-vindo nas nossas células. Hoje nós estamos com 8 células aqui em Tangará, somos um bebê ainda no processo, mas um dia haverá de se tornar um adulto. Pastor, lá na sua igreja sede já tem 90 células. Meu Deus, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Pastorzão, tem muita gente que tenta plantar as células, né, e infelizmente não vinga, não dá certo na igreja dele, né, não trabalhava com a visão celular, vai lá numa conferência, viu, gostou, ou vai visitar a tua igreja, vê, gostou e tal, e quer fazer na igreja dele. Só que de repente não dá certo. Qual que é o erro mais comum que esses pastores cometem que faz com que esse sistema que dá certo na sua igreja, dá certo na minha, não dá certo na igreja do outro? Grande erro de não fazer funcionar é quando o pastor principal da igreja terceiriza isso. Ele coloca como um departamento da igreja ou quando ele coloca um auxiliar para fazer. Porque tudo que vai funcionar numa igreja, qualquer sistema de governo de uma igreja, de gerenciamento, de existência de uma igreja, se o pastor principal não envolver nisso, Sim. não vai dar certo, né? Agora, se o pastor principal, ele envolve dentro disso aí e ele busca viver, porque célula não é para os outros, célula é para mim, né? Então, ou seja, você colocar a célula para os outros na igreja, não vai dar certo. Porque as pessoas vão olhar e dizer assim, se o pastor principal não valoriza, por que eu vou valorizar? Então, já começou com 99% errado. Eu estava ajudando um pastor, comecei a ministrar, a treinar o pessoal dele, uma igreja de 6.000 membros. Aí ele falou para mim assim, pastor, eu vou abrir 90 células de uma vez só. Aí eu peguei na mão dele e falei, olha, foi um prazer te conhecer, Deus abençoe. A gente estava almoçando num restaurante. Cara, foi muito bom ser seu amigo por um dia, porque quando esse negócio ferveu, você vai falar assim, o que o pastor Clodoaldo veio fazer aqui? Que falei assim, quando esse negócio começar a dar pepino, né? Então, ou seja, só vai funcionar aquilo que você faz o protótipo e depois você reproduz em série. Né? Então, independente do tamanho, a quantidade de pessoas na igreja, você precisa ter um protótipo para poder funcionar bem. E às vezes as pessoas querem começar sem fazer um protótipo no achismo. Tem gente que acha porque é um bom pregador, ele vai ser um bom líder de célula.
E às vezes os líderes mais ruins de célula são os melhores pregadores. Os improváveis, né? Os improváveis. Mas aquele gago, aquele que não sabe falar, não sabe ler. Os improváveis são os que mais multiplicam. Nós temos uma irmã na nossa igreja em Santo Antônio de Goiás. E ela é uma senhora, deve ter quase 70 anos de idade. Dificuldade em leitura, doente. Ela tem Joanete até no CPF dela. Ai, ai. Sabe assim, sem instrução. Mas no ano ela multiplicou a célula 15 vezes. Meu Deus do céu. Ela foi um fenômeno, né? Lá na nossa igreja, na cidade de Santo Antônio de Goiás, lá no nosso Goiás. Então, assim, o negócio virou um alvoroço, um avivamento na cidade. E o que acontece? Funciona. Só que o que acontece? Antes de começar isso, eu passei um ano e 8 meses treinando aqueles que assumiriam a igreja, os pastores da igreja, os líderes da igreja, a estrutura de liderança da igreja. Pegamos o DNA da nossa célula, levamos para lá, reproduziu o DNA, reproduziu todas as coisas, né? Aí depois o negócio começou a funcionar. O resultado foi extraordinário, no nome de Jesus. Então, assim, imagina com essa irmã, ela deu um show em mim. Nossa Deus, um show em mim. Ela me deu um show. Então, assim, Deus é bom por isso. Deus às vezes decepciona os mais animados, os mais convictos, e usa os mais improváveis. Por isso eu disse, Deus vai fazer coisas extraordinárias através da vida de pessoas improváveis. Violento isso, hein? Anotou a chave aí, gente boa. Meu pai amado. Muito forte, pastor. Eu vejo muita gente, né? Vai na conferência, muita gente me pergunta, embora o nosso crescimento, a nossa igreja ainda não está tão expressiva, mas para quem conhece a realidade, sabe de onde nós pegamos e onde nós estamos hoje, os frutos que a gente já vê, e a gente é grato a Deus por isso, pela bondade dele, a misericórdia dele. Mas eu vejo muita gente assim, falando assim, pensando assim, me conta aí, né? Como se tivesse como é que fala ali, uma receita. Não, vai lá, faz isso que vai dar certo. É claro que existe a experiência que o senhor tem, a vivência que o senhor tem, olha de onde o senhor saiu, olha o que você já passou e tal. Existem alguns caminhos que o senhor já conhece dentro da visão e etc. Só que eu acredito muito no coração que se apaixona por aquilo. Porque se a intenção do pastor for ter célula só para ter uma big church, para ter uma grande igreja, para ter para poder chegar em algum lugar e falar assim, eu tenho tantos membros, eu tenho tantas células, eu tenho... Isso é um pensamento tão equivocado, meu filho, porque números não impressionam a Deus. Existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias. Meu Deus. Então, não que eu estou conformado com números de pessoas salvas pequeno. Eu acho que o número é importante no sentido que é o seguinte, quanto mais pessoas salvas, melhor. Queremos ir para o céu com um carro lotado. Um carro não, um trem, né? Lotado. Um trem celestial. Levar todo mundo, uma arca, né? Com muita gente. Quanto mais... bem grande, né? Eu tive o privilégio de, o ano passado, fazer um cruzeiro lá nos Estados Unidos, e o navio só de passageiro ele tinha 5.200 pessoas, mais 3.200 tripulantes. Então tinha mais de 8.000 pessoas no navio. Um navio enorme, 17 andares de altura, né? E eu fiquei impressionado porque a gente tinha uma cidade dentro de um navio. E eu quero levar muito navio daquele cheio para o céu. Daquele jeito, não. Eu quero levar um espiritual para o céu. Ou seja, quanto mais gente, melhor no sentido de salvação, de ganhar, livrar pessoas do inferno, livrar pessoas da mão do diabo, né?
Mas, assim, não é só o fato de dizer, eu tenho tantos membros. Isso não impressiona a Deus. Essa vaidade aí, realmente, Deus ele não se agrada. Eu acredito, por outro lado, que o desejo de crescer, ele é saudável. Né? Sim. Porque Deus mesmo falou para a gente crescer, multiplicar e governar. O que o senhor acha que impede as igrejas de crescer e multiplicar a sua liderança? O que o senhor acha que trava a igreja? O senhor já falou aqui de uma coisa muito forte aqui, do coração ensinável, a falta do coração ensinável. E de que mais que impede uma igreja de avançar e multiplicar líderes? Eu vejo que uma coisa fundamental que trava o crescimento de igreja é quando o pastor da igreja centraliza tudo nele. Quando o pastor ele tem ciúme do púlpito, ele tem ciúme da liderança, ele tem ciúme dos discípulos crescer. Então, eu acredito que o próprio Deus trava, porque uma igreja não pode depender de uma pessoa só. Deus é muito grande para caber na liderança de uma pessoa só. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? Quando nós aprendemos a fazer da nossa igreja uma equipe, quando nós acreditamos em pessoas, e a gente acredita quando a gente dá oportunidade, a gente acredita quando a gente impulsiona pessoas, a gente acredita quando a gente compartilha a liderança da igreja. Então, eu tenho certeza que não é o crescimento do meu discípulo que vai me barrar. Pelo contrário, quanto mais o meu discípulo crescer, mais ele vai me impulsionar para cima. Hoje eu tenho o privilégio de pastorear pastores que nasceu, meus filhos, né? Que hoje são escritores de livros, são pastores de pastores, são mentores, são conferencistas, né? De forma extraordinária, que eu sento, ouço eles e falo, rapaz, quem que é o pastor desse povo, hein? Porque esse cara é bom mesmo, né? Então isso me realiza. Sei. E eu tenho certeza que quando nós usamos o processo da catatumba, que você joga a pessoa para cima, ela vai para cima, ela te puxa. E assim a igreja cresce. A igreja cresce em qualidade e ela cresce em quantidade. Em qualidade, porque você tem gente saudável, de fé saudável, gente visionária e que alcança outros e que assim te faz crescer. Assim te impulsiona também. Quem é impulsionado, impulsiona. Mal. Como identificar, pastor, potencial na vida das pessoas que muitas vezes nem elas acreditam em si mesmo? O que um líder precisa ter para ele achar essas pedras preciosas, mas que precisam ser polidas, precisam ser trabalhadas? Identificação de potencialidade, eu até estou escrevendo um livro que o título é O Poder da Potencialidade. Uau. É o título do livro. E o que Está convidado para lançar aqui no Bonicast. Olha aí, eita, glória a Deus, em nome de Jesus. Já está faltando poucos capítulos para terminar esse livro aí. Então, deixa eu dizer para vocês justamente isso. Eu quero andar pelo Brasil fazendo uns treinamentos para ajudar pastores de igrejas locais a descobrir os potenciais que estão escondidos dentro da igreja. Porque dentro das igrejas tem muita gente escondida que tem talento enterrado. E você descobrir esse potencial das pessoas é ajudar eles a desenterrar o talento. Agora, uma coisa fundamental para você entender o potencial de uma pessoa é através do relacionamento. A convivência. Quando você começa a conviver, você vai tendo percepção do nível de liderança que a pessoa tem. Você não consegue perceber o nível de liderança que uma pessoa tem na moeda, no dadinho, só no churrasco, né? Então, o que você vai ver? Desenvolver um relacionamento com a pessoa intencional para depois você fazer o quê? Usar, né? Pôr em uso esse potencial. Descobrir potencial exige relacionamento. Pegou essa chave aí, gente boa? E bora estreitar o nosso relacionamento. Se inscreva no Bonicast, compartilhe esse episódio com alguém que você ama. Deixa eu falar, não tem custo nenhum
para você pegar essas chaves aqui que o pastor Clodoaldo está me dando aqui, está entregando para nós. Olha isso aqui, o tanto que eu já peguei de chave aqui. Você tá doido, isso aqui muda a nossa vida. Uma palavra muda a nossa vida. Então, quero te convidar a fazer uma oferta na minha vida. Se inscreva aí no canal. Aperta o joinha aí. Por quê? Quando você faz isso, esse episódio que é completamente necessário, imprescindível na vida das pessoas, você me ajuda, você se torna a minha Catatumba. catatumba. Você me impulsiona a chegar em mais pessoas. Combinado? Coloca aí, aperta o joinha e se inscreva no canal. Compartilha com alguém aí que você ama. Pastor, família e equilíbrio. O senhor é marido e pai e em nome de Jesus, Deus vai fazer Daqui isso uns também. anos você é vovô biológico. Biológico, porque neto o senhor já tem Tem um monte, né? Até arrumei aqui em Tangará aqui. O meu filho Eu já falar pra cadê o você, né? vovô? Ô Pedro, ô Pedro e o João. Eita glória. Eu amo. Eu tenho E é tão natural mesmo. Né? natural. Natural. Assim, quando eu já lá na igreja os meninos são doidos comigo. Tem hora que eu chego assim, chega 7, 8 de uma vez, pulando em mim. Vovô. Para mim não tem preço que paga, né? É riqueza. Como eu disse no começo, eu sou marido da pastora Ivone, já há 27 anos. Deus abençoou muito a vida dela, dando eu para ela, né? Então, assim, ela foi uma mulher muito abençoada. Isso é um homem pra cima, Deus. pastor Ivone. Ela é uma mulher muito abençoada por Deus. E Deus nos presenteou, né? Com os 2 filhos, Samuel e Natan. Abraço, Dois grandes homens de Deus que nós somos muito amigos, eu e os meus filhos. Eu sou o discipulador dos meus filhos. Certo. Eu sou o mentor empresarial dos meus filhos, no empreendedorismo, eu direciono eles. Eles que tomam conta da empresa, só que eles não fazem nada sem falar comigo. Né? E por isso hoje eu tenho contemplado isso, os meus filhos, ter um sucesso, viver prosperidade, a ação de Deus, o mover do Senhor. Mas eu sou muito presente na vida dos meus filhos. Né? Pastor, essa saúde que o senhor tem na família, mesmo tendo um ministério tão intenso, local, né? E esse ministério maravilhoso, né? Que tem essa característica apostólica que te leva além da sua denominação e até mesmo além das denominações, que você faz movimento aí no Brasil e no mundo que não tem nada a ver com denominação, que aglomera as pessoas de uma forma tão magnífica. A minha esposa tem uma conferência de mulheres que nós temos mais de 50 denominações que participam dela. Coisa mais linda. Lá na nossa igreja acontece a conferência internacional, lá no nosso prédio. Esse ano mês passado, nós tivemos quase 800 pastoras e líderes do Brasil e de alguns países do mundo. E além da nossa igreja, no Brasil, em 8 estados do Brasil, né? Ainda em Nampula, na África, em Atlanta, nos Estados Unidos também. E esse ano agora vai chegar em Goa, na Índia, vai chegar também na Sérvia, vai chegar em Portugal, né? Vai chegar em Portugal. Esse ano Londres ainda vai também? chegar Londres aqui em Londres, Inglaterra. Lá a gente ainda está definindo para ver o que vai fazer, né? Porque além da conferência Purezão das Mulheres, que é a idealizadora, é a minha esposa, na Índia nesses países nós vamos ter a conferência Impacto, da pastora Andréa Gilmit também, né? Pastora Andréa, nós queremos ter a senhora no Bonicast, pastora Andréa Gilmit. Queremos a senhora no podcast com o seu esposo. Isso, pastor Cris. Pastor Cris. Grande homem de Deus, inspirador também. Come on, Cris. Um grande homem de Deus, extraordinário. Quando vier aqui, com certeza, traz aqui no Bonicast sucesso extraordinário. Com certeza. Pastor, é o que eu te disse aqui em off. Eu preciso que as pessoas carreguem uma mensagem. E o senhor carrega essa mensagem. E a pastora Andréa carrega essa mensagem. O Marcos, que o senhor me apresentou hoje à tarde via chamada ali, carrega essa mensagem. Então, é óbvio que se a pessoa tem um engajamento na internet, isso ajuda que a mensagem alcance mais rápido, chegue mais longe. Mas eu estou atrás de pessoas como o senhor, como a Andréa, que estão carregando uma mensagem do Deus vivo na terra.
E vai ser uma honra receber Amém. ela aqui, estender a mesa. O Gui tem projeto aí, senão nós emenda mais mesa, a gente arruma um projeto, né, Gui? Coloca mais 3 microfones e receber esse povo todo aqui e fazer um grande projeto para ativar pessoas. Eu quero saber do senhor, uma família tão saudável, com tanta intensidade ministerial que o senhor tem, o que o senhor fez para conseguir estabelecer um ministério profícuo e mesmo assim também ter uma família profícua, que são frutíferos, que tem saúde? A junção dos dois se tornou uma grande família. Tá aí o princípio. Porque na igreja, no ministério, eu não tenho pastores, eu tenho filhos. Os nossos pastores, para nós, não são pastores, porque pastor, você já coloca uma certa limitação. Eles são nossos filhos. A forma de nós vivermos igreja é família. Então, você tem... Não, eu não tenho um pastor, eu tenho um filho. Você tem uma pastora lá? Não, eu não tenho uma pastora, eu tenho uma filha. Os filhos deles me chamam de vô. E como eu tenho uma equipe que se doa, trabalha, que dedica, cada um dentro do seu tempo, sem ser sobrecarregado para ninguém, né? Sem ser um ministério pesado, mas um ministério leve, onde as pessoas têm condições de dar o seu melhor e produzir. Sim. Para dentro da minha família biológica, também, eu tenho tempo com a minha esposa, eu tenho tempo com os meus filhos, né? Até como eu disse, na igreja. Sou presente na vida do meu filho mais novo. Tô ali. Tem dia que eu saio da igreja, vou lá para a loja deles, fico lá um tempo. Só para estar ali com eles, conversando. Tem dia que sai só eu e meus 2 filhos, porque meus 2 filhos são homens. Sai eu e meus 2 filhos, eu vou comer um peixe em algum lugar com eles. Tem dia que eu vou pescar com meu filho mais velho, vou ensinar ele a pegar perarara de 40 quilos, 35 quilos, tambaqui de 25 quilos. E não falha, né? Não. O senhor ensina mesmo, né? Eu dou aula para ele, né? E o meu filho, assim, o mais velho, ele é pescador de pesca esportiva profissionalmente. Mês passado ele ganhou uma moto, 0 quilômetro no torneio. Ele é vice-campeão do circuito goiano de pesca, que foi patrocinado pelo governo do estado de Goiás, né? Nos grandes clubes de pesca do estado de Goiás, meu filho foi vice-campeão. Uau. E mesmo assim eu vou dando aula para ele, vou com ele, né? Eu falo para ele, você joga lá e eu pego aqui o peixe de um tambaqui assado, vou comendo, e ele vai jogando na vara e eu vou comendo. Você faz igual Jesus, joga de cá, joga de lá. Joga lá. Então, assim, e é muito saudável, eu mais os meus meninos, né, os meus filhos, eu, a minha esposa, os meus filhos, meus 2 filhos, agora já está chegando as nora, né? Amém. O meu caçula vai casar em dezembro, então eu já ganhei uma filha. Sim. Não é uma nora, é uma filha, né? Quando a minha nora fala comigo, ela, meu sogro, benção, né? Então, assim... Graças a Deus, aquilo que a gente vive em casa, a gente vive na igreja. E o que a gente vive em casa e vive na igreja é o que eu vim aqui, pregar uma palavra saudável. De boas palavras o povo está cheio, mas palavra com autoridade Exemplo. é aquilo. E eu sempre falo, o dever de casa é o que te dá autoridade para você pregar lá fora. Uau, meu Deus. E para o senhor, pastor, o senhor já conheceu grandes líderes que sacrificaram sua família para se tornar um grande líder? Qual que é o risco de uma pessoa que quer ser grande, seja na igreja, seja nos negócios, e coloca até a família em risco por isso, hein, Sheila? Sim, eu conheço, né? Não conheci, mas eu conheço grandes líderes que quase arrebentaram no ministério, porque trocou o ministério, a família pelo ministério. Eu conheço pastores que fez da igreja a sua amante. O que isso gera na vida do... Aí vem repercussão, a doença no casamento. Então tem gente pregando sobre restauração de família, que a família está em crise. Caco. Tem gente pregando sobre relacionamento de pais e filhos, que o relacionamento com os filhos está em crise, está em dificuldade.
E olhando o erro dos outros, eu aprendi. Porque os erros dos outros não é para você repetir, é para você aprender. Infelizmente, alguém paga o preço na sua frente, mas te dá a oportunidade de pular o buraco. Não precisa de entrar dentro da lama. Né? E eu sempre tive essa característica de ter um tempo de família. Sim. Lá na nossa igreja, nós falamos, irmãos, não precisa de você passar a semana inteira cuidando da sua família. Mas tire pelo menos um dia de qualidade. Nós temos o cuidado de não encher a vida das pessoas com a agenda da igreja. Sim. Porque não adianta você ser como Noé, que perdeu o mundo e ganhou a família. Mas também não devemos ser como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. Todos, né? Então Noé ganhou a família e perdeu o mundo. Então, queridos, nós precisamos viver um equilíbrio. E é muito fácil. Nós precisamos entender que pastor, que um líder, tem hora que ele tem que deixar de ser líder e ser gerente. Porque o ministério exige gestão. O tempo exige gestão. Se eu não souber fazer uma gestão do meu tempo, né, de vez em quando eu falo, eu cuido de pastor aqui em estado do Brasil, nos Estados Unidos, dou mentoria via online para alguns pastores na Europa. Eu tenho 8 casais no governo da minha igreja, que eu cuido deles pessoalmente. Cuidamos de várias igrejas, né? Eu vou para a igreja todos os dias quando eu não estou viajando. Eu chego na igreja às 8h30 da manhã, vou embora 4, 5 horas da tarde. Viajo constantemente. Tenho a minha esposa, tenho os meus filhos e o que eu mais tenho é tempo. Eu ainda tenho tempo para pescar com meu filho. Eu tenho tempo para viajar. Mas o que acontece? A gente precisa aprender a fazer gestão do tempo. A gente precisa fazer gestão de trabalho. A gente precisa fazer gestão, né, de equipe. A gente precisa realmente desenvolver. E às vezes, quando as pessoas deixam de lado, aí vem os problemas. E aquilo que você vê que você não for bom para fazer, então pede ajuda. Por exemplo, eu não sou bom com agenda. Se eu marcar um compromisso com você sozinho, vai dar ruim. Vai paçocar. Vai empoçocar. Eu já passei algumas vergonhas de estar lá na igreja, o pastor me ligar e falar assim, pastor, o senhor está chegando? Eu falar assim, chegando aonde? Pastor, nós alugamos ônibus, nós estamos na festividade, nós fizemos faixa, nós divulgamos para todo lado que o senhor vai estar aqui. Eu falei assim, irmão, deixa eu falar com você, eu não estou chegando não. Nem se eu quiser eu não vou chegar, tá? Eu não vou chegar, eu errei, eu falhei. Você quer que eu grave um vídeo, peço perdão? Deixa eu te falar. Hoje, assim, raramente a gente está permanecendo no domingo nas nossas viagens. Nós estamos pedindo o entendimento dos pastores e a gente voltar no domingo para chegar em Goiânia até depois do almoço. Para a gente cuidar do nosso povo, né? Então, o que acontece? E eu tive o privilégio de ter você aqui. Conta pra ninguém, não. Conta Eita, pra ninguém, não. Maravilha. Vamos contar pra ninguém, segredo nosso. Então o que acontece? A gente pega e vai trabalhar essa questão aí na nossa vida, agenda, né? Das agendas. E aí a gente procura não estar longe. E aí quando eu passei essas vergonhas, eu peguei e pedi para o pastor o seguinte, pastor, eu vou te dar uma data no domingo para estar pregando na sua igreja. E eu não posso falar nenhuma palavra sem antes pedir perdão para a igreja. Você aceita meu pedido de perdão? E não, pastor, não tem problema não, nós vamos ajeitar aqui. Eu já tinha ido algumas vezes lá, alguns eventos deles, e eu fui muito transparente, porque acho que o homem de Deus tem que ser transparente. A gente tem que ter a unção do homem de vidro. Sim.
ser transparente, né? Sim. Aí ele, não, pastor, pode deixar, tranquilo, a gente vai resolver aqui, tudo, fez. Depois eu fui num domingo lá, quando eu subi no altar, eu disse, paz do Senhor, irmãos. Primeira coisa que eu quero fazer é pedir perdão aos irmãos. Numa outra data, eu estava agendado com os irmãos, e eu esqueci, isso era na terça-feira que eu marquei compromisso. Eu esqueci, eu não perdi, não é que eu esqueci, irmãos, diante de vocês. Depois desse dia, a minha agenda passou para a mão da minha esposa e a mão do pastor Miller. Sim. Né? Abraço, pastor Miller. Também queremos o senhor aqui, hein? Vai estar aqui, grande homem de Falando do Deus, livro inspirador dele, do livro poderoso, dele. livro Vai de lançar casamento. o livro aí de família, De Volta ao Jardim. Muito Ele bom, é recomendo. Então, o que acontece? O pastor Miller e a minha esposa começou a cuidar da minha agenda. Por quê? Se eu marcar sozinho, vai dar ruim. Então, o que eu fiz? Pedi ajuda. Depois disso, não deu mais problema, né? Então, o pastor tem que entender. Sim. Naquilo que ele é bom de gestão, organiza. Se não é bom, pede ajuda. Show. Vamos falar sobre missão global. Esse homem de Deus aqui tem impactado o mundo. O senhor está envolvido em projetos missionários na África. São 20 postos na África? Todos os dias, a mesma luta, a longa e dura caminhada por água, que muitas vezes nem é segura. Isso significa doenças, falta de oportunidades e esperança que se esvai com o sol. Mas existe uma solução. Estamos aqui, perfurando poços e levando água limpa diretamente para o coração das comunidades. E este é o momento que muda tudo. O som da esperança. A água que traz vida. Saúde e um novo futuro. Você pode fazer isso acontecer de novo. Juntos podemos perfurar o próximo poço. Alguém da Ásia me disse, vem me ajudar. Posso ouvir a África pedir por socorro. Ruanda, Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Esse ano já está sendo furado 20 poços, né? A pastora Andréia, com a equipe, a pastora Andréia é a nossa líder, né? A nossa líder das bases mundial nos países. E ela, juntamente com a minha esposa e uma equipe que vai estar indo, eu vou estar indo agora, mais a minha esposa, a pastora Andréia Guilmit, mais o pastor Cris e o pastor Clyde. Nós vamos sair daqui do Brasil, vamos aos Estados Unidos, de lá nós vamos para Goa, na Índia. Sobre essa questão, pastor, de ter transitado ali a África, os Estados Unidos, fazendo missão, seja ensinando num contexto, né, Estados Unidos mais num contexto de ensino, a África mais num contexto assistencialista e também de evangelização em ambos e todos os outros territórios, é claro. O que o senhor tem que marcou o seu coração voltado a essas missões? O que te impactou? Boni, a minha esposa já esteve lá na África. Eu ainda não estive. Estive porque ela foi e eu fui junto com ela, né? Agora na Índia será a primeira vez. Mas a minha filha, a pastora Andréia, querida, ela tem um coração nobre. E o que eu vejo nela e no pastor Cris, um homem de Deus inspirador, um representante de Jesus, eles têm um coração missionário extraordinário. E é por isso que eu, a minha esposa, nós envolvemos no projeto missionário. E quando a minha esposa esteve na África, ela esteve na base, e a nossa denominação, a Igreja de Cristo, ela tem a maior base missionária de Nampula. Só crianças são atendidas, mais de 1.200 crianças por dia. Tem uma escola, lá tem um orfanato onde o povo leva as crianças doentes. É como se fosse uma semi-UTI de um hospital. O pessoal leva os seus filhos doentes para lá para curar. Se curar, fica lá, esperando uma adoção, alguma coisa. Se não curar, enterra. Então, o coração nosso é um coração movido por missão,
né? E a gente tem tido esse privilégio de caminhar. Por mais de 20 anos eu orei a Deus que pudesse nos ligar a um projeto missionário nos Estados Unidos. E eu e a minha esposa conhecemos a pastora Andréia há mais de 25 anos. A mãe dela, os irmãos dela foram nossos primeiros líderes de células quando a gente iniciou lá no Fim Social. E hoje Deus tem dado esse privilégio da gente poder caminhar junto, de poder trabalhar e de poder entender. E agora a gente vai ter esse privilégio de, em Goa, de poder estar lá na Rua da Luz Vermelha, né? De viver uma experiência que a gente ainda não viveu. Sim. Eu já tive nos Ribeirinhos, na Amazônia aqui, que é uma obra missionária. Com certeza. Nós temos também. Gente, aquilo é um impacto forte. Não me interprete mal você e nem você que vai estar me ouvindo. Eu tive o privilégio de visitar os Ribeirinhos através da Paz Church Santarém, povo que eu agradeço demais, meu coração muito grato, né? Aos líderes da base lá, o pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, pastor Eibe, pastora Andréia, e o pastor Newton, juntamente com a sua família, a pastora Cleuci, Marquinhos, Hanna, gente, uma família missionária, que me deu o privilégio de levar vários pastores, vários anos lá, colocando os barcos à disposição da gente, num trabalho missionário, levando assim um evangelho para pessoas que eu disse, não me interprete mal, que não vai te dar lucro. Te entendi. Que não vai te dar lucro financeiro. Aí você vê uma igreja que trabalha, que dá o seu melhor. E eu tive o privilégio, junto com o pastor Newton, de fazer vários cultos nas comunidades ribeirinhas. E eu ver células funcionando, ver discipulado funcionando. E no meio ali, lá dentro da Amazônia, ia fazer culto, dava 300 pessoas. Você via de onde que esse povo saiu. Então eu louvo a Deus. E eu me apaixonei por missões aí. Eu me apaixonei por ver quantas vezes eu levei bispo, apóstolos, lá nas comunidades, e deles poder ver o testemunho de ribeirinhos que às vezes pegam uma rabetinha, um motor elétrico numa canoa, e navega 5 horas para discipular uma pessoa. Ver uma pessoa, uma senhora de idade, navegar dentro do rio Amazonas 5 horas para liderar uma célula. Quantos apóstolos eu vi cair de joelho no chão chorando e dizendo, eu estou com vergonha de falar que eu faço alguma coisa. Quando a minha esposa vai para a África, ela conhece a base missionária da nossa denominação, da nossa igreja, lá em Nampula, Moçambique, né? Fazendo um trabalho extraordinário na vida de pessoas. Eu vendo uma mulher, uma grande empresária, bem-sucedida, multimilionária, com seu esposo, que poderia estar em qualquer lugar ao redor do mundo, mas que pega do seu recurso e chega lá na África, furando poço, água é escassez para muita gente, para aqueles que estão lá nas comunidades, aqueles que estão ali, muitas vezes esquecidos, e eles saem do seu país, saem do seu conforto, saem do castelo que mora, para poder ir levar água. Eles, o ano passado, levaram 15 poços, mais uns 30 fardos de roupa. Esse ano alcançou 20 poços e o objetivo é levar pelo menos 100 fardos de roupas, roupa e calçado. Eu quero falar para você que está aí assistindo a gente, você que quiser doar um poço na África, em torno de R$25 mil, um poço artesiano. Na Índia, 15 mil. Pastor, mas não dou conta de ofertar um poço. Oferta um fardo. Um fardo de roupa vem 150 quilos de roupa.
dá para abençoar várias comunidades. R$500 é em torno de $100 um fardo de roupa. É R$500. Se você quer ofertar um fardo de roupa, você pode entrar em contato com a gente. Entre em contato com a gente aí. Vou deixar embaixo. E a gente vai caminhar, Boni. Coloca embaixo aí, tá? A nossa equipe vai estar indo, a minha esposa com a equipe, a pastora Andréia, vai estar indo no mês, dia 24 de maio agora, estão indo para fazer a inauguração dos poços e levar a roupa para essas pessoas. Sim. Gente, R$500 um fardo. Imagino que você pode abençoar uma comunidade com R$500 dando roupa para aquelas pessoas. Sim. Então, assim, a gente já conseguiu os poços, né? Agora, o nosso alvo é levantar pelo menos 100 fardos de roupa. Sim. Você que em algum lugar do mundo está aí assistindo aí, deixa Deus trabalhar nesse coração aí. Amém. De Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos somar, nós queremos um fardo nosso. Amém. Jesus. Vai ser bênção. E você está ouvindo, mas o poço já foi, mas vai haver outros projetos. Então, entre em contato, que aí, a base fica em contato com você. Assim que for fazer o outro projeto de abertura de poços, ele entra em contato para você poder fazer. Todos os anos a gente vai estar presente, né? Sim. Todos os anos. Esse ano a gente já conseguiu os 20 poços lá. Nós estamos orando agora para que Deus levante pessoas para ofertar esses fardos de roupa, para ser levado e doado para as pessoas. E algo que eu disse na igreja ontem: pastor, por que vocês estão indo lá na África e aqui? Mas a nossa vida missionária não começou agora. Ela começou na rua da igreja, com os vizinhos da igreja. Nós ganhamos o nosso bairro, nós ganhamos a nossa região, nós ganhamos a nossa cidade. Nós hoje trabalhamos o estado. Hoje nós estamos presentes, né? Mentoreando, cuidando pastores e igrejas de diversas denominações. Nós estamos em 15 estados do Brasil. Eu tenho discípulo lá nos Estados Unidos. Então a gente tem ganhado pessoas e Deus nos direcionou para a África. Então, ou seja, Deus nos deu a nossa Jerusalém, sim, a nossa Judéia, sim, Samaria, sim, e nós queremos chegar nos confins da terra. Para nós é um privilégio. Amém. E eu vou dizer uma coisa para você. Se tem algo que Deus prospera, amém, é a oferta missionária. Amém. Eu sou uma prova disso. Oferta missionária traz riqueza para a igreja que envolve, traz riqueza para as pessoas. Na minha filha, a pastora Andréia, tudo começou na vida dela com oferta missionária. E hoje ela vive algo extraordinário. Eu digo isso na minha vida, na vida da minha esposa. A minha esposa hoje ela é extremamente apaixonada por missões, né? Missão, alcançar pessoas. Amém. Pastor, falando agora sobre o crescimento pessoal, para a gente poder fechar, o senhor já falou aqui a respeito, né, do impacto de Deus na sua vida, o improvável que se tornou um grande homem de Deus. Além da parte espiritual, o que o senhor teve que mudar de hábito, o que o senhor teve que adquirir de comportamento que te ajudou no seu desenvolvimento enquanto pastor local e líder desse todo esse movimento? Eu vejo que tudo, pastor Boni, é quando a gente decide sentar para aprender. Eu acredito que ninguém pode ficar de pé para ensinar se não sentou para aprender. Então, teve um tempo na minha vida que eu entrei em crise. A igreja ganhava muita gente, mas do mesmo tanto que a gente ganhava, a gente perdia. A porta dos fundos era aberta. E eu descobri que eu precisava crescer. Eu percebi que eu precisava abrir. Eu estava trabalhando desescravização da mentalidade de pessoas, mas eu já estava ficando escravo. Eu estava dentro de um mundo. Então eu comecei a investir na minha vida. Eu comecei a investir na minha equipe. Eu comecei a pegar a minha equipe, eu, a minha esposa, e levar a nossa equipe para fora da igreja, para fora da nossa cidade, para fora do nosso estado.
Aquela realidade. Aquela realidade de poder ver o mundo globalizado. Porque o evangelho, ele é muito grande para ficar preso dentro de 4 paredes, né? Então, quando a gente começou a investir, a ir para a conferência, existe um provérbio popular que não é bíblico, mas faz sentido. Uma andorinha só não faz verão. Se uma só não faz verão, muitas fazem. Então, o que nos ajudou? Quando nós começamos a investir recursos na vida da nossa equipe. Em vez da gente fazer evento, nós fomos capacitar pessoas. Nós fomos ser capacitados e capacitar a nossa equipe. Então, quando nós começamos a investir na nossa vida, a gente cresceu. Sim. A mente cresceu, desenvolveu, fomos fazer curso, fomos estudar, fomos trabalhar, fomos visitar igrejas relevantes, igrejas de sucesso. O que você está fazendo aí? Então, quando a gente fez isso, a gente viu que foi um desatar. Porque a sua igreja nunca vai poder ser maior do que você. Se você não cresce, você espremeu o seu povo. Se você é limitado, a igreja é limitada. E até hoje a gente faz isso, né? Até hoje a gente precisa fazer isso. A gente continua fazendo, porque até hoje nós temos a necessidade de sentar e aprender. Top. Até hoje. É extremamente. Até hoje nós estamos desescravizando a nossa mente. Porque o inimigo, todo dia ele joga algo na mente da gente, querendo nos paralisar. Então cabe a gente todo dia passar a mão na testa e tirar a correia que quer amarrar você. A correia do conformismo. Às vezes a correia do tá bom, já andei muito, já aprendi tanto, né? Então, assim, e até hoje eu continuo pensando que lá na minha equipe, o mais improvável continua sendo eu. E que todo dia eu preciso lutar comigo, eu preciso desenvolver, eu preciso gerar relacionamento, eu preciso colar do lado de pessoas que possam contribuir. Porque eu acredito que eu aprendo com quem está por cima, com quem está do meu lado e com quem está abaixo também. Perfeito. Top. Pastor, nós vamos fazer um desafio aqui com o senhor, que chama ping-pong. O que é esse desafio? Eu vou iniciar uma frase e o senhor vai ter o desafio de concluir com uma palavra. Se não der para concluir com uma palavra, o senhor pode complementar. O senhor topa o desafio? Bora? Beleza. A vida é? Maravilhosa. A Ivone, sua esposa, é? Sobrenatural. Deus é? Tudo. Ser pastor é? Um privilégio. Ser um líder global é? Uma oportunidade de dar o meu melhor. Uau. Ganhar vidas para Jesus é? Realização. Dinheiro é? Consequência. Saúde é? Tudo. Um homem que o senhor admira? Pastor Gildo Vasconcelos. Uma mulher que o senhor admira? A minha esposa. Uma qualidade que o senhor admira nas pessoas? Transparência. Um filme ou um livro que marcou o senhor? Um livro que me marcou, Faça da Sua Igreja uma Equipe. Uau. Sem contar o seguinte, Sim. para mim o livro mais top é o que a minha esposa escreveu. Como chama? Feminina, Voe Alto e Checklist. Tem como adquirir pelas plataformas? Tá na Amazon, alguma coisa assim? Ainda não, mas vamos colocar lá. Então é só clicar no Instagram dela, que está aqui embaixo na descrição, e pedir também. Isso. Um lugar que marcou o senhor? Lugar que me marcou. O oceano no cruzeiro que nós ficamos. Eu conheci o mar, mas eu tive o privilégio de conhecer o oceano. Porque, além de tudo, eu estava junto com a minha esposa. Na época do meu aniversário, foi um presente de aniversário que eu ganhei. Estar dentro de um gigante daquele, dentro do oceano, por 5 dias, foi contemplar que Deus é muito mais grande do que eu imaginava. Que a gente pode imaginar, né? Pastor, um versículo que tem sustentado a sua caminhada.
O que me sustenta todos os dias é saber: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo dia eu jogo o meu fardo na mão do Senhor, para não permitir que eu ande cansado. Que o dia que eu cansar, eu vou diminuir o ritmo. Top. Meu Deus, é muita chave aqui, né, gente boa? Quem quer achar o senhor? Como que é o Instagram do senhor? Meu Instagram é Pastor Clodoaldo. Estamos lá no Instagram. Ou você pode ir também IGC Sede, Igreja de Cristo, né? Igreja de Cristo, IGC Sede. E também da minha esposa, né? Pastor Ivone Machado. Em qualquer desse Instagram você me localiza, entre em contato comigo. Vai continuar recebendo conteúdo ali. Vou deixar aqui embaixo, aqui, você pode clicar e passar a seguir. Para nós fecharmos, eu gostaria que o senhor olhasse para a câmera, pastor, e deixasse mais uma mensagem para os líderes improváveis que estão nos ouvindo agora. Qual seria? Querido improvável, aqui é o mais improvável de todo que está falando com você. Eu quero te dizer uma coisa: improvável você é até o dia que você decidir entregar o seu coração e a sua dependência a Deus. Porque no dia que você decidir confiar 100% do seu chamado, da sua vida, da sua fé, no Deus que te chamou, você vai descobrir que aquele que ele chamou, ele paga a conta. Deus não fica devendo nada para ninguém. E quando você perceber isso, você vai viver o sobrenatural de Deus e você vai descobrir que você foi chamado para fazer obras extraordinárias de Deus e uma ferramenta de abençoar muita gente. Uau! Top! Pastorzão, muito obrigado pela sua participação. Que contribuição incrível que o senhor deixou aqui para nós. Tenho certeza que vai tocar muitos corações. Deus abençoe seu retorno à Goiânia, a sua viagem, que dê tudo certo, que ele te use muito, que o senhor volte com mais experiências maravilhosas para compartilhar conosco, e eu continuo sugando de canudinho. Eu que agradeço, pastor Boni. Eu agradeço você, a querida filha pastora Aline, ao João, o Pedro e a toda a igreja metodista daqui de Tangará pelo acolhimento, pela receptividade. Foi muito bom estar junto com vocês aqui, no nome de Jesus. Estou muito feliz, alegre, realizado e de poder ver que já iniciou e já está em andamento um grande avivamento em Tangará da Serra. E que nós vamos viver coisas, vamos ver e contemplar aqui Deus fazer na vida de vocês e através da vida de vocês um grande mover nessa cidade. Amém. Nós amamos Tangará, Tangará City, nossa paixão, e eu tenho certeza que Deus também ama ainda mais Tangará e coisas grandes e maiores vêm sobre a sua vida. Essa é a série Preparação. Tenho certeza que esse episódio te preparou para avançar nesse ano de 2026. E se você quer mais, continue conosco, que virá outras pessoas aqui também abençoadas para contribuir conosco. Te vejo no próximo episódio. Vai lá comigo!